Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início ao vídeo de sexta e hoje eu vou trazer um caso brasileiro. Antes de começar, como sempre, já se inscreva nesse canal para não perder nenhum tipo de conteúdo que eu trago para vocês todas as sextas e algumas segundas, terças, vídeo extras em qualquer dia da semana. Vou deixar aqui embaixo para vocês as minhas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar. E chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no dia 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. E ela era filha da autora Glória Pérez. Ela também era atriz e bailarina. E ela era casada com o ator Raul Gazola. Aos 5 anos de idade, ela já começou a dançar. E alguns anos mais tarde, ela recebeu o convite para trabalhar em uma das escolas de dança mais renomada do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou. Essa escola era tão prestigiada que, mais ou menos um ano depois, ela já recebeu seu primeiro convite para ir para as telinhas. Então, ela conseguiu seu primeiro papel na TV como dançarina na novela Cananga do Japão, na TV Manchete. E nesse trabalho também ela conheceu seu marido, o Raul Gazola. Eles começaram a namorar, eles se casaram no ano de 1990 e eles tinham uma relação, assim, pelo que as pessoas diziam, muito linda. Eles eram muito confidentes um com o outro, sempre nos intervalos de gravação. Testemunhas diziam que eles sempre se falavam. O sucesso da atriz era tanto que ela até chegou a ser cogitada para ser a nova namoradinha do Brasil. Como eu disse, ela tinha muito carisma e encantava todos. Ela até teve alguns papéis antes de estrear na sua última novela. No seu papel de Yasmin, que era uma novela escrita pela sua mãe, Glória Pérez. O Guilherme de Pádua Tomás era quem fazia par romântico com Daniela na época do caso. E a Paula Nogueira Tomás era a esposa do Guilherme. Esses dois nomes vão ser muito importantes para o que eu vou contar a seguir para vocês. Pode ser que fique um pouquinho complicado como eu vou contar a história para vocês agora, mas essa história tem a versão da investigação, a versão da polícia e tem a versão também do Guilherme. Eu vou tentar passar de uma forma que não fique tão confusa para vocês. Então, tudo ocorreu no dia 28 de novembro de 1992. O Guilherme de Pádua e a Paula, sua esposa, eles saem do apartamento deles com um lençol branco. E assim, essa é uma informação que foi confirmada pelo porteiro do apartamento, do condomínio, do prédio onde eles moravam. Falei condomínio, prédio, apartamento, pra falar uma coisa só. E algumas testemunhas chegaram a dizer que realmente viram esse lençol. Eles achavam que tinha mais alguma coisa ali também na parte de trás do carro. E como era dia 28 de dezembro, que provavelmente após o término das gravações, o ator iria passar a virada do ano em algum outro local. Que ele fosse viajar para casa de alguns parentes, ou fosse passar em algum hotel, e que por isso tinha tudo aquilo que eles achavam, né, que tinha muita coisa embaixo do lençol dentro do carro. Dani, como era chamada por seus amigos, ela estava com 22 anos na época do caso. E Guilherme, naquele dia, havia enviado alguns bilhetes a ela. Essa história é confirmada pelas camareiras ali do estúdio. E disse que ela tinha ficado muito nervosa. E ela disse algo como que se a pessoa não sabia se colocar no lugar, respeitar, algo do tipo. Eles saíram praticamente juntos do estúdio de gravação. As fotos que estão passando aí para vocês agora provam isso, pois eram os mesmos fãs. A Daniela saiu em seu carro, um Escort. Guilherme tinha um Santana e ele estava com a sua esposa escondida sob o lençol branco no banco de trás. O Guilherme diz que anteriormente Daniela já tinha chegado a dizer para ele que seu esposo, o Raul Gazola, era muito mais bonito que ele e que aquilo tinha o deixado enfurecido. E ele diz também que no dia do crime foi a própria Daniela que sugeriu um local para eles conversarem. E no fundo ele ficou se sentindo, pois no fim a atriz queria conversar com ele. Isso na época foi muito falado, pois de alguma maneira ele dava a entender e sugerir que a atriz estava querendo algo com ele. Continuando a sua versão, ele disse que na verdade a Daniela queria apenas desabafar com ele
e que ele tinha notado que ela havia levado possivelmente um soco no olho, já que a atriz tinha uma marca, como se realmente fosse um soco, mas aquilo era tampado por maquiagem. Mas a atriz teria dito aos colegas que aquilo tinha ocorrido durante uma dança com seu marido e acidentalmente ele o atingiu com o cotovelo. E ele disse que ela queria desabafar, mas que na verdade a sua esposa estava ali para ouvir tudo, já que ela era extremamente ciumenta, e ela estava no banco de trás escondida sob o lençol branco. Ele disse que Dani foi até o local encontrar com ele e ela entrou dentro do carro dele, eles estavam conversando e em certo momento a Paula se mexe no banco de trás e faz um barulho e a Dani percebe. Lembrando que a esposa dele estava grávida de 4 meses. E ele disse que pensou assim, se ela notar alguma coisa, se ela falar alguma coisa pra mim, eu vou dizer que não é nada, que é simplesmente o motor do carro que está quente e tá fazendo alguns estralos. Mas a Paula não resistiu ficar ali embaixo, que ela saiu e a Dani olhou pra ele, tipo assim, reagindo, o que é isso? Que todos saíram do carro, começaram a discutir. E nessa discussão, uma foi pra cima da outra. E ele disse que tentou separar a briga. E na tentativa de separar a briga, ele segurou com, tipo, dando um mata-leão na Dani. E ele diz que sem querer, ele acha que quebrou o pescoço dela. Ainda na versão do ex-ator, ele disse que depois que tudo isso aconteceu, ele foi para dentro do seu carro, achando que a esposa estava lá e não a encontrou. Diz que de repente viu sua esposa ali próxima ao corpo de Dani e ele acabou achando que algo tinha ficado caído ali na cena do crime, uma carteira, uma bolsa, que ele foi até lá e onde foi que ele viu a esposa dando várias tesouradas no corpo da atriz. A intenção, segundo ele, foi que a sua ex-esposa disse que a mídia iria dizer, e a polícia também, que aquilo poderia ter sido um fã louco que teria cometido aquele crime. Mas na versão da polícia eles dizem que eles tentaram montar a cena do crime como se tivesse ocorrido um latrocínio. Só que eles não imaginavam é que um advogado tinha passado por ali e viu a cena um pouco estranha. E ao chegar em sua casa, esse advogado pega, liga para a polícia, passa a placa do carro que ele tinha anotado. A placa do carro do autor era LM e a sequência de números, e ele tentou alterar com fita isolante para OM e a sequência de números. Saindo do local do crime, ele passa em um posto, pede para lavarem o carro. Ele passa sobre a orla ali do calçadão na praia, pega a tesoura e arremessa ao mar. Já na versão da investigação, tudo foi planejado e a atriz não foi lá de livre e espontânea vontade, como ele diz. Na verdade, ele teria fechado o carro da atriz em frente a um posto de gasolina, teria desferido um soco, a atriz teria desmaiado, ele teria assumido o volante do carro da atriz, a sua esposa teria passado para o banco da frente e eles teriam ido até o local do crime. E chegando no local do crime, eles apunhalam a vítima com 19. Ele disse que era tesoura. Na investigação foi concluído que, na verdade, os cortes não teriam sido causados por uma tesoura, e sim por um punhal, já que os cortes são totalmente diferentes. A perícia também concluiu que não há vestígios nenhum de Guilherme, que ele tenha dirigido o carro da atriz. E naquele mesmo dia, a Glória, preocupada que a filha não voltava, ela ligou para o ator e perguntou sobre a filha, já que eles haviam saído praticamente juntos do estúdio, e ele disse que não sabia dela. No dia seguinte, a imprensa toda só falava sobre isso, e o Guilherme agiu como se não soubesse de nada. Ele consolou a mãe da atriz, e por trás de tudo isso, a polícia já foi até os estúdios atrás de possíveis informações para aquele dia do crime, e lá eles descobriram que na verdade existia um Santana com as mesmas características, mas com a placa diferente. Ou seja, aquilo que eu contei para vocês antes. Ele tentou alterar a placa para não ser reconhecido e não pagar por este crime. Mas ele foi descoberto, ele tentou dizer que só ele tinha cometido o crime e que a esposa estava no shopping no horário que tudo ocorreu. Mas depois ele mudou seu depoimento e ele acabou dizendo que sim, a esposa estava junto com ele e que foi ela que deu
as tesouradas na atriz. Inclusive, os detalhes disso que eu tô falando, tem uma entrevista aqui no YouTube, e eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, caso vocês queiram ir conferir. Dentre o motivo desses crimes surgiram várias teorias, desde o ciúme excessivo da esposa do ator, até que eles poderiam ter um possível relacionamento, mas tudo isso foi desmentido. Por meio de testemunhas e do próprio esposo de Dani, ela vinha sendo assediada pelo colega de profissão. Por outro lado, Guilherme diz que, na verdade, ele só se aproximou da vítima para tentar fazer com que ela ajudasse com sua mãe para lhe dar mais falas no seu personagem da novela, já que ele viu seu personagem estava deixando de existir pouco a pouco. E a tese do crime tem muita ligação com isso que eu falei, já que, na verdade, a investigação concluiu que ele cometeu esse crime, pois ele havia sido cortado de 2 capítulos da novela, e ele achava que, como a mãe de Dani era a escritora da novela, ela tinha algo a ver com isso. Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima no dia 25 de janeiro de 1997. Ele foi condenado a 19 anos e 6 meses e ela, em 16 de maio de 97, foi condenada a 18 anos e 6 meses. Ambos foram soltos em 1999 após cumprir 1/3 da pena. Após saírem, eles se separaram, né? Eles já tinham um filho junto. Ela se casou novamente com um advogado e ela adotou outro nome. O Guilherme hoje ele tem uma vida religiosa totalmente diferente da época do crime. Ele já se casou mais 2 vezes. Em 1995, quando ele estava preso, ele tentou escrever o livro Histórias que o Brasil Desconhece, mas uma liminar concedida por Glória Pires suspendeu o lançamento do livro. E o juiz condenou o ex-ator e a editora a uma multa de R$20 mil por cada dia em que a decisão não fosse cumprida. A venda do livro foi proibida porque, segundo a decisão judicial, diminuiria a imagem e a honra de Daniela. Mas o livro foi distribuído aos jurados pelo advogado da Glória Pires como uma maneira de provar as injúrias e difamação que Guilherme fazia contra sua filha. Com tudo que aconteceu com a sua filha, a Glória conseguiu com que a lei de crimes hediondos fosse alterada, e essa alteração constituiu e incluiu o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. O ator, também Guilherme de Pádua, foi condenado a pagar 500 salários mínimos de indenização à mãe e ao esposo de Daniela, e também teve que arcar com as custas do funeral e sepultamento da atriz e os honorários dos advogados que sua mãe havia contratado. Esse é um caso que tem muita informação na internet, muita mesmo. Se vocês procurarem, vocês vão descobrir assim muitas versões, muitos pontos do que pode e o que não pode ter acontecido, do que pode e o que não pode ter levado o casal a cometer esse crime. O Guilherme de vez em quando tá sempre na mídia, a Paula é mais reservada. Mais recentemente, ela prestou uma queixa-crime contra a autora. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever neste canal. Espero muito que vocês me ajudem compartilhando os vídeos. O canal já tem vários casos gravados, então se você acabou de chegar aqui, já vai maratonar os outros que tem. Já convide aquele amigo para também vir assistir com você. E eu vejo vocês na próxima sexta. Tchau!